Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira, paz e bem para você. Hoje, 9 de agosto, mês das vocações. E neste mês, nós rezamos por cada semana por vocações específicas. Esta porque ontem, no domingo, fizemos memorial aos pais, nós rezamos pela família, pela vocação familiar, pelos os matrimônios e como está em falta a vida matrimonial, vivida com a dignidade, né, com a certeza de que os dois constituem uma família, formam uma igreja doméstica. Rezemos nesta semana por todas as famílias. Hoje é dia de Santa Teresa Bendita da Cruz. Edith Stein é o nome de batismo. Também é dia internacional dos povos indígenas. E na data de hoje, em 1945, foi o lançamento da bomba atômica sobre Nagasaki. Também na data de hoje, em 1995, o massacre de Columbiara, lá em Rondônia. As nossas memórias históricas, nós agradecemos a você que nos escuta, que divulga este áudio, aos contatos, a Clarice, que sempre divulga, o Carlúcio também, que sempre divulga nos grupos, contatos, e tantas outras pessoas. O nosso obrigado, que você continue divulgando também, evangelizando, divulgando esses contatos, que você deixe aí o seu comentário aí no YouTube mesmo, neste canal de evangelização, não é no WhatsApp, aí no YouTube mesmo você deixa os seus comentários, louvando a Deus, né, deixando a sua inspiração em relação à palavra, que a palavra de Deus lhe tocou. Lembrando que hoje, segunda-feira, às 18 horas, como de hábito, de segunda a segunda, às 18 horas, aqui no Salão Social, nós temos a Santa Missa. E hoje, segunda, após a Santa Missa, o texto das mulheres na nossa comunidade paroquial. Escutemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 22 ao 27, que diz: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, com a forma breve do anúncio da paixão e ressurreição. Sendo, porém, que já consideramos essa questão, quando no comentário ao primeiro anúncio da paixão, lá no capítulo 16, os versículos 24 ao 28, passamos diretamente à meditação de Mateus, então, 17, pagamento do imposto do templo. Os versículos 24 e 25 relatam a pergunta dos cobradores de impostos a Pedro e a sua resposta. Os versículos 25 e 27 reproduzem o diálogo entre Jesus e Pedro sobre a liberdade dos filhos e sobre como encontrar o tributo a ser pago para não escandalizar os irmãos. A tese de Jesus é clara: os filhos são livres diante de Deus e dos homens. O grande valor é a liberdade, tema central no cristianismo e em nossa cultura. Nada mais belo que a liberdade. Torna-nos como Deus. Nada mais proclamado e ameaçado. As antigas escravidões, escandalosamente visíveis, sucedem-se novas escravidões, perigosamente invisíveis. Por isso os cristãos são livres. O único tributo que devem ao templo e ao rei é a relação filial com o Pai e a relação fraternal com todos, próximos e distantes. Essa tese de Jesus, porém, tem que se articular com outra, que é o maior mandamento da lei:
isto é, o amor. Para não escandalizar os irmãos, os cristãos podem se sentir livres de pagar aqueles tributos que os outros também pagam. A liberdade, em última análise, é a liberdade de amar, que é a sua manifestação maior e o seu melhor fruto. São livres de renunciar aos seus direitos mais legítimos, se esses podem ferir ou prejudicar os direitos dos outros. A verdadeira liberdade é a de edificar o outro, não de eliminá-lo ou derrubá-lo. Na comunidade de Mateus, muito provavelmente Antioquia da Síria, sobre o orante, havia a tentação de observar as leis e as tradições e esquecer a vontade do Evangelho e a liberdade dos filhos. Uma tentação, aliás, muito judaica. Noutras comunidades, e talvez na ala mais à esquerda da própria comunidade de Mateus, havia a tentação de se viver a própria liberdade sem respeitar o direito dos outros. O Evangelho de Mateus, sábio mediador, apresenta uma solução média. Liberdade sim, mas acima de tudo caridade. Essa solução não vale apenas para o tributo, mas para outras situações também. As leis judaicas, as leis do império e outras. Os cristãos são livres, mas para não escandalizar os outros, tamanha a preocupação e a importância com os outros. Autolimitam-se a liberdade. Exemplo concreto é Paulo, que não teria problema de comer carne imolada aos ídolos, mas que, para não escandalizar os irmãos, recém-convertido no paganismo, disse disposto até mesmo a nunca mais comer carne alguma. Lá em 1 Coríntios 8:13. O modelo supremo é o próprio Jesus, que livremente se entrega nas mãos das pessoas para resgatá-los. A liberdade cristã, meu irmão, minha irmã, não é nem a observância da lei, pense-se nos estoicos, nem a transgressão da lei, pense-se nos libertinos. A liberdade cristã é a liberdade de amar os irmãos. O amor ao irmão é a plena realização da pessoa e o perfeito cumprimento da lei. O critério da liberdade, da lei da liberdade, como diz um judeu cristão, mas é direito, é o bem do outro. Que nós busquemos este bem, que nós não nos cansemos de fazer este bem diariamente na nossa vida. Por isso, você que me escuta, neste tempo que nós vivemos assim, tanta, digamos, extremismo, esquerda, direita, esse, aquele, preto, branco, bonito, feio, quantos extremismos nós vivemos e, infelizmente, trazemos para a igreja, porque na igreja nós continuamos as mesmas pessoas. Isso é a grande verdade. Nesse tempo de tanto extremismo, que nós coloquemos a palavra de Deus, esta sim, tem que estar, acima de tudo, para nos orientar. Que diante das dificuldades, nós sempre optemos pelos mais simples, os mais pobres. Que diante de tantos que se apresentam, inclusive ideologias, que se apresentam travestidas de vestes novas, mas são tão antigas, que nós sempre escolhamos aquilo que o Evangelho nos ensina. Amar, a caridade, o perdão, a acolhida, a fraternidade. Tudo que é contra isso, ou tudo que depõe contra isso, é contra o Cristo. E nós devemos também nos opor. Rezo pela sua família, rezo por todas as famílias, especialmente as famílias da minha paróquia, a nossa família paroquial. Que todas as famílias sejam abençoadas pela intercessão de Nossa Senhora. Sagrada Família, rogai por cada uma de nossas famílias. Amém.